Bom dia a todos, nobres pares, Casa Legislativa, público presente, imprensa, e um bom dia especial a você, munícipe de Santa Luzia, que é o mais importante de todos. Vamos ficar de pé, por favor, aqueles que puderem, é claro, respeitando o direito e em defesa do idoso e das pessoas com deficiência. Havendo quórum regimental, em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro aberto a 8ª reunião ordinária conjunta de comissões do exercício de 2023. Pode se assentar. No meio, como relator, o próprio relator, Paulo Henrique Cabeção. Mas acho que só tem uma... Solicito ao relator Paulo Henrique Cabeção, relator também hoje, que faça a leitura das correspondências, se houver. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os nobres pares aqui presentes, bom dia ao público presente também, aos funcionários dessa casa. Bom dia a todos. Senhor presidente, ofício de número 072/2023, do gabinete do vereador André Leite, ao excelentíssimo senhor vereador Gleison Jones Gonçalves Coelho, presidente da reunião conjunta de comissões, com os meus cordiais cumprimentos. Venho por meio deste informar a vossa senhoria a minha impossibilidade de comparecer à reunião do dia 3 de abril de 2023, segunda-feira, às 9h30, em função de compromisso externo pré-agendado. No ensejo, renovo meus votos de elevar estima e consideração. Atenciosamente, vereador André Leite. Sem mais, senhor presidente. Gostaria de agradecer ao relator pela leitura e participação da nossa reunião ordinária conjunta de comissões. Solicito o vereador Cristiano Matos, que encontra presente, Rose. Cristiano Matos. Solicito ao vereador Cristiano Matos, relator nomeado para a 7ª reunião ordinária conjunta das comissões do exercício 2023, que faça a leitura da respectiva ata. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cristiano Matos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de pedir postergação da ata, devido a não ter ficado pronta ainda, tá? Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, obrigado a você. Solicito ao vereador Leleito Salão, relator nomeado para a 2ª reunião extraordinária conjunta de comissões do exercício de 2023, que faça a leitura da respectiva ata. Por favor, Vossa Excelência, Leleito Salão, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares vereadores, vereadora Luísa do Hospital, funcionários dessa casa, público que nos acompanha através das redes sociais e público aqui presente. Presidente, devido à reunião ter sido um pouco extensa, ainda não conseguimos concluir. Aí eu queria pedir dispensa da leitura. Postergação. Postergação. Ô Rose, precisa colocar em votação? Postergação não, né? Tá joia. Obrigado, Lelei. Retirados de pauta por falta de parecer o 118/2022, o 013/2023, o 016/2023, o 021/2023, o 023/2023, o 024/2023, 025/2023, 027/2023, respectivamente. Solicito ao vereador, excelentíssimo senhor Paulo Henrique Cabeção, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o projeto de lei 028/2023, que altera o anexo 1 da Lei 4.456 de 2022, de julho. Só uma correção aqui, Rose, por favor. Só um instante, por favor. Eu acho que tem uma data errada aqui, né? 12 de julho, a confirmar, de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023,
e da outras providências, de autoria do vereador excelentíssimo senhor Wander Carvalho. Com a palavra, relator. Muito obrigado novamente, senhor presidente. Referente à consulta técnica, trato o presente de resposta à solicitação feita pelo excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia nos seguintes termos. Legalidade do projeto de lei de número 028/2023 do Legislativo Municipal, que altera o anexo 1 da lei de número 4.456, de 12 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. A proposta foi encaminhada à assessoria técnica pelo presidente da Câmara Municipal para análise do fulcro do artigo 102 e seguintes do regimento interno, a fim de que seja efetivado o exercício de controle quanto à constitucionalidade, à competência da Câmara e ao caráter pessoal das proposições. Do projeto de lei de número 028, extrai-se o seguinte: o vereador Wander Carvalho apresentou o projeto de lei de número 028/2023 à Câmara Municipal objetivando alterar a lei de número 4.456 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. A alteração que se pretende fazer se dá ao anexo 1 da lei de número 4.456 de 2022, metas e prioridades de administração pública municipal, para se mudar a expressão Casa Verde e Amarela para Minha Casa Minha Vida. O projeto está acompanhado da justificativa da resposta. Após a análise detalhada do projeto de lei de número 028, assim respondemos. O projeto de lei de número 028, apresentado pelo excelentíssimo vereador Wander Carvalho, para que pudesse ser apresentado, discutido, votado e aprovado. Apesar de importância, deveria ser encaminhado pelo senhor prefeito, pelos seguintes motivos. A matéria apresentada é iniciativa inclusiva do Executivo, conforme disposto da Constituição Federal, de seu artigo de número 165, e no artigo 50 da Lei Orgânica Municipal de Santa Luzia. Constituição Federal. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, Lei Orgânica Municipal de Santa Luzia. Artigo 50. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre matéria orçamentária e aqui autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Nesse caso, a iniciativa privativa, reservada ou exclusiva, é a que compete apenas a um órgão, agente ou pessoa, é intransferível. Ainda há o fato do STF, Supremo Tribunal Federal, já ter se posicionado no sentido de que a sanção do chefe do Executivo não supre o vício da iniciativa. Assim é o entendimento. Superação do enunciado 5 do Supremo Tribunal Federal. O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação formal do direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reversa, traduz vício jurídico à gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete a típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar de modo irremissível a própria integridade jurídica e do ato legislativo eventualmente editado. Dentro desse contexto, em que se ressalta a imperatividade da vontade subordinante do poder constituinte, nem mesmo a aquiescência do chefe do Executivo mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada. Tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Por isso mesmo, a tese da convalidação das leis resultantes do procedimento inconstitucional de usurpação, ainda que admitida por essa Corte sob a égide da Constituição de 1946, súmula do número 5, não mais prevalece, repudiada que não seja de face do magistério da doutrina, seja ainda em razão da jurisprudência dos tribunais, inclusive desta Corte. Relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgamento em 18 de 5 de 2017. Nesse sentido, a adjunta de 2113, relatora ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno julgamento, em pleno julgamento em 4 de 3 de 2009, do dia 21 de 8 também de 2009, adjunta de 2867. Relator do ministro
Relator do ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno de Julgamento em 3/12/2013, de 9/2/2007, da adjunta 1381. Relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno de Julgamento em dia 7/12/1995, do dia 6/6/2003, adjunta de número 1438. Relator ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno de Julgamento em 5/9/2002, do dia 8/11/2002, adjunto 700. Relator ministro Maurício Correia, Tribunal Pleno de Julgamento em dia 23/5/2001 e no dia 24/8/2001, adjunto 890. Relator ministro Oswaldo Trigueiro, Tribunal Pleno de Julgamento 27/3/1974 e no dia 7/6/1974. A sanção do projeto de lei não convalida o vício da inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante a sanção do projeto de lei, ainda quando dela seja prerrogativa usurpada. Não se tem um condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade e subsistência da súmula 5 do STF. Diante de todo exposto, entendemos que o excelentíssimo vereador Wander Carvalho deveria apresentar a proposta de lei em questão no plenário da Câmara Municipal com o anteprojeto de lei, fazendo a indicação do senhor prefeito para que o apresente, de acordo com as justificativas de entender pertinentes. Se a Câmara entender que deve aprovar o PL de número 028/2023, conforme apresentado, e não como anteprojeto de lei, uma indicação, informamos que o mesmo poderá ser objeto de veto pelo Executivo Municipal, por vício de iniciativa, e numa posterior derrubada de veto pelo Legislativo em uma ação arguindo a sua inconstitucionalidade. Esse é o nosso entendimento. Senhor presidente, a gente opina aqui pela não aprovação, porém, sugerindo a substituição de projeto para anteprojeto pelo excelentíssimo vereador Wander Carvalho. Mas só um adendo aí, Vossa Excelência falou aí no parecer, a gente pode colocar em votação aqui um projeto de extrema importância. Sem problema. Sem problema. Vamos pode colocar. Vamos. É igual eu estou deixando claro aqui Agora, que é passivo de veto, mas podemos... assim, a não ser que o doutor Wander não está presente, né, podia se manifestar, se ele quer trocar ou não. Não, mas eu acho que a gente pode... Pode colocar, né, em votação? É melhor que veto, que tire de pauta, que é de importância. Só lembrando que o parecer é contrário, né? Não contrário, né? Eu estou dando uma sugestão de alteração substitutiva. Isso. E favorável ao anteprojeto, sugerindo o anteprojeto. E aí? Podemos votar nele? Então, solicito ao relator Paulo Cabeção, após a leitura, concluído o parecer, né? Mesmo opinando pela substituição, que registre seu voto. Relator. Tá joia. Só um instante, Paulo. Só um instante, tá abrindo. Acho que é importante, né? Que pode mandar para Senhor presidente, até que a Gilmara finalize ali, que chegou outra correspondência aqui, posso fazer a leitura? Faça favor. Santa Luzia, 3 de abril de 2023, ofício de 987/2023. A Câmara Municipal de Santa Luzia, vereador Gleison Jones, presidente da reunião ordinária de conjuntas comissões, Santa Luzia, Minas Gerais. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para comunicar a Vossa Excelência a minha ausência da 8ª reunião ordinária das comissões, que acontecerá no dia 3 de abril de 2023, às 9h30 da manhã, por motivos de agendas antecipadas. No aguardo de um pronunciamento a respeito, antecipo meus agradecimentos pelo atendimento. Atenciosamente, vereador Laci Bicalho. Sem mais, presidente. Agradeço a leitura, justificada a ausência do senhor Laci Bicalho. Só um minuto agora, para Gilmara alinhar ali.
Obrigado. Agora sim, solicito ao relator Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto. Solicito à vice-presidente Luísa do Hospital que registre seu voto, por favor. Bom dia. Solicito ao presidente Gleison Johnny e eu que registre seu voto. Você tem que votar não, contra o seu parecer. Vamos retificar todos e começar novamente a votação. Por favor, Gilmar. É porque o entendimento, Paulo, você tem que ser contrário ao seu parecer. Hein, Paulo? Você quis usar de boa fé o sim, mas é não, é contra o parecer. Só para explicar ao pessoal que a gente não é contra o projeto hora nenhuma. Não. Mas o meu parecer é que, para dar ao entendimento, que seja substituído pelo anteprojeto. Então, eu estou então ok você com tá, o meu parecer. Você está fazendo favorável para fazer alteração. Isso. Isso. Então sim. Agora compreendido? Isso. Precisa mais alguma E explicação? de maneira alguma contra o projeto. Esse projeto é perfeito. É porque, a princípio, Paulo, eu queria, no meu entendimento, que fosse para o plenário soberano mandava para o prefeito vetasse ou não, aí ficava a cargo depois do relator de roubar o veto ou não. Com certeza. Mas nada eu impede do vereador fazer a substituição. Não é até melhor, porque aí não tem veto, não tem atraso, porque se vetou lá é um atraso danado. Tá, joia. Deu para entender melhor agora. Então agora posso registrar, né, Rose? Vou seguir o relator e a vice-presidente. Então, aprovado, contra o parecer do Paulo. Então não precisa colocar nas outras comissões agora. Então, definido por essa comissão, 3 votos favoráveis ao parecer, pela substituição. Nada impede que o Dr. Wander faça a alteração. Solicito ao vereador Wellerson, o senhor queria falar nessa questão de ordem? Não. É o projeto de lei 32 agora. Sim, eu só queria retirar de pauta, levar para apreciação dos novos pares, uma vez que já foi retirado para fazer as mudanças e nelas não fizeram. E conversando com o Jardel aqui, não era nem para estar em pauta, que eles estão fazendo lá as mudanças. Então vamos colocar no plenário para votação de retirada de pauta. Isso. O projeto de lei 032/2023. Por favor, Gilmara. Lembrando que eu só voto se caso estiver empate. Por favor, votem. Registre seu voto. Du, por favor. Lelito Salão. Precisa de 9, Rose, ou não? Aqui não precisa. Maioria simples, né? Aprovado, 8 votos. Dando seguimento, solicito ao vereador Paulo Henrique Cabeção
relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o projeto de lei 034/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social às entidades que menciona durante o exercício de 2023, com fundamento na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei Complementar 4.456, de 12 de julho de 2022, e na Lei Orgânica do Município. Por favor, Paulo Henrique Cabeção, com a palavra novamente. Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de essa solicitação feita pelo excelentíssimo presidente da Câmara Municipal nos seguintes termos: legalidade do projeto de lei de número 034/2023 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social às entidades que mencionam durante o exercício de 2023. Com fundamento da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Federal de número 13.019, de 31 de julho de 2014, na Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de 4.456, de 12 de julho de 2022 e na Lei Orgânica. Do projeto de lei de número 034, extrai-se o seguinte: o projeto tem por objetivo autorizar a concessão de subvenções sociais para entidades do município de Santa Luzia de Minas Gerais. As entidades que serão beneficiadas com subvenções sociais com plenos respectivos valores estão dispostos no anexo único, que é parte integrante do projeto. As entidades beneficiadas são obrigadas à prestação de contas e a mais diretrizes da Lei Federal de número 13.019 de 2014 e legislação pertinente. O projeto autoriza as subvenções deste 1º de janeiro de 2023. Da legislação, o Executivo apresenta a seguinte legislação para justificativa e apresentação do seu projeto. Lei Orgânica Municipal, artigo 50. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre matéria orçamentária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Lei 4.320 de 1964, artigo 12, parágrafo 3º, consideram-se subvenções, para os efeitos dessas leis, as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como: 1. Subvenções sociais, as que destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Artigo 16. Fundamentalmente, nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Lei 4.456 de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 35. Na realização de ações de competência do município, poderá esse adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, por meio de instrumentos de formalização de parceria estabelecidos nos termos da Lei Federal de número 13.019, de 31 de julho de 2014, sem prejuízo no que couber, do que dispõe o artigo 26 da Lei Complementar Federal de número 101/2000 e as suas alterações. Artigo 36. Para atendimento à Lei Complementar Federal de número 101 de 2000, as subvenções e contribuições serão constituídas na lei específica, em consonância com a Lei Orçamentária Anual para 2023 e o Plano Plurianual 2023 a 2025. Artigo 37. As parcerias voluntárias, alinhadas com o Plano Executivo, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros entre a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil, deverão observar as condições e exigências da Lei de número 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e do disposto do Decreto de número 3.315, de 18 de julho de 2018. Artigo 38. Os repasses de recursos a título de subvenção econômica ou contribuições financeiras às entidades privadas sem fins lucrativos, associações e clubes, somente poderão ser realizadas se forem
destinadas à promoção de eventos de caráter cultural, artístico, desportivo, recreativo, feitas exposições, dentre outros. O Executivo ainda apresenta jurisprudência e doutrina a respeito do tema justificativo, afinal da necessidade de aprovação do projeto. 3 da resposta. Após a análise detalhada do projeto de lei de número 034/2023, assim dissertamos. A subvenção social consiste em transferência de recursos para atender as entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde ou educação. B. No caso em tela, o projeto de lei de número 034/2023, apresentado pelo Executivo, tem normalidade no que tange à sua legalidade, não apresentando nenhum óbice frente à legislação pátria, podendo ser apresentado em plenário para a sua devida tramitação e deliberação. Esse é o nosso entendimento e opino pela aprovação, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Só espera a votação aqui, Cristiano, dessa Sim. comissão, por favor. Obrigado, presidente. Só um instantinho. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei 034/2023. Solicito ao relator, excelentíssimo senhor Paulo Henrique Cabeção, que registre seu voto. Solicito à vice-presidente Luísa do Hospital, que registre seu voto. Solicito ao presidente Gleison Johnny. Eu que registro seu voto. Favorável e aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 3 votos favoráveis. Com a palavra, Cristiano Matos. Senhor presidente, a respeito do projeto 118, de autoria do nobre vereador Paulo Cabeção, Vossa Excelência retirou de pauta, porque eu cheguei atrasado, mas eu já estou com o parecer em mãos. Ok, assim que finalizar aqui, a gente retorna nisso. Tá jóia? Muito obrigado pela sua compreensão aí, presidente. Eu que agradeço pelo parecer. Continuando aqui o 034, coloca em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o parecer referente ao projeto de lei 034 do Executivo, /2023. Solicito ao relator Gleison Johnny, eu que registre seu voto. Solicito ao vice-presidente Paulo Pretão que registre seu voto. Solicito ao presidente Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto. Aprovado por essa comissão, 3 votos favoráveis. Coloca em discussão e votação na Comissão de Desenvolvimento Econômico o parecer referente ao projeto de lei 034. Solicita ao suplente do relator, Paulo Pretão, que registre seu voto. Solicito ao vice-presidente Gleison Johnny, que registre seu voto. Solicito ao suplente de presidente, Paulo Henrique Cabeção, que registre seu voto. Aprovado por essa comissão, 3 votos favoráveis. Coloque em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei 034/2023. Solicito ao relator Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor vice-presidente Leleito Salão que registre seu voto. Solicito ao presidente, excelentíssimo senhor Cristiano Matos, que registre seu voto. Aprovado e finalizado por essa comissão também, 3 votos favoráveis. Então vamos lá, né, Cristiano Matos? Solicito ao vereador Cristiano Matos, suplente do relator Paulo Henrique Cabeção, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o projeto de lei 118/2022,
que dá nome ao MEI, a ser construída no bairro Bom Destino, de Expedito Silvino Dias, de autoria do Paulo Henrique Cabeção. Por favor, Cristiano Matos, com a palavra. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 118/2023. Ementa, abre aspas, dá nome ao MEI, Unidade Básica da Educação Infantil de Expedito Silvino Dias, no bairro Bom Destino. A. Da síntese e análise do projeto. Trata-se da proposição apresentada pelo Legislativo de autoria do vereador Paulo Cabeção, que tem por finalidade dar nome a equipamento público municipal. O projeto de lei em referência pretende oficializar a identificação da unidade de educação que menciona, prestando neste ato uma homenagem a Expedito Silvino Dias. B. Da legalidade e competência. Passada a análise do aspecto legal da presente proposição, tem-se que a mesma preencheu todos os requisitos necessários no que tange a sua elaboração, tudo conforme preceitou o artigo 179 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa. A proposta cuida de matéria de predominante interesse local, sobre a qual cabe ao município legislar, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 13, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, bem como o parecer técnico em anexo. Entendemos que a proposta não cria despesa para o Executivo, bem como não traz nenhuma obrigação à administração pública municipal. A matéria em questão visa identificar a unidade escolar infantil no bairro Bom Destino, tendo o autor encaminhado a essa Casa Legislativa todos os documentos solicitados no parecer técnico em anexo, não tendo, portanto, inconstitucionalidade na previsão. Dessa forma, tem-se que o Legislativo é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo, portanto, vício em sua iniciativa. Conclusão. Diante de toda análise, tem-se que o projeto de lei número 118/2023 atende a todos os requisitos legais, motivo pelo qual essa relatoria emite o parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja este o entendimento dos nobres pares. Vereador suplente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Cristiano Matos. Sem mais, senhor presidente. Obrigado pela leitura. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei 118/2022. Solicito ao relator vereador Cristiano Matos que registre seu voto. Suplente. Por favor, Cristiano. Aguardamos. Agora sim, solicito a vice-presidente Luísa do Hospital que registre seu voto, por favor. Solicito ao presidente Gleison Johnny, eu que registre seu voto. Aprovada por essa comissão, 3 votos favoráveis. A Comissão de Política Urbana, Rural e Habitação ficará para um outro momento, porque está sem... Temos o relator, que é o Cristiano, suplente. Não temos o vice-presidente Paulo Bigodinho, ou então, que é o Paulo Cabeção, não pode votar. E nem o presidente, senhor Ilácio Bicalho e André Leite. Então, essa comissão fica pendente, tá joia? Passando para a próxima comissão... coloca em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei 118/2022. Solicito ao vereador Gleison Jones, suplente, que registre seu voto. Suplente doutor Paulo Henrique Cabeção. Solicito ao vice-presidente Leleito Salão que registre seu voto. Por favor, Leleito Salão. Solicito ao presidente Cristiano Matos que registre seu voto. Aprovado por essa comissão, 3 votos favoráveis. Então, ficou pendente somente política urbana. Dando seguimento, solicito ao excelentíssimo senhor vereador Paulo Henrique Cabeção
relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o projeto de lei 035/2023, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente para o exercício de 2023 com as entidades de representação do município que menciona, de autoria do Executivo. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Paulo Henrique Cabeção. Muito obrigado novamente, senhor presidente. Referente à consulta técnica, trato o presente de resposta à solicitação feita pelo excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia nos seguintes termos. Sobre a legalidade do projeto de lei de número 035 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente para o exercício de 2023 com as entidades de representação dos municípios que mencionou. A proposta foi encaminhada à assessoria técnica pelo presidente da Câmara Municipal para análise com o fulcro do artigo 102 e seguintes do regimento interno, a fim de que seja efetivado o exercício de controle quanto à constitucionalidade, à competência da Câmara e ao caráter pessoal das proposições. Do projeto de lei de número 035 extrai-se o seguinte. O projeto tem objetivo autorizar o Executivo Municipal a fazer contribuições mensais para entidades de representação do município. As entidades que receberão as contribuições mensais serão as seguintes: Associação Mineira de Municípios, a AMM, e a Associação de Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Grambel. As contribuições objetivam assegurar a representação institucional do município de Santa Luzia aos poderes da União e Estados membros, conforme o disposto do artigo 2º. As contribuições serão mensais, conforme o disposto do artigo 3º, e os valores totais constam no anexo de contribuições para o exercício de 2023, que é parte integrante do projeto. O projeto traz a dotação e classificação orçamentária pelas quais serão feitas as contribuições. As contribuições são retroativas a janeiro de 2023. O Executivo apresenta, junto ao projeto, a devida justificação para as contribuições. Da resposta. Após a análise detalhada do projeto de lei de número 035/2023, assim respondemos. O projeto de lei de número 035/2023, apresentado pelo Executivo, tem normalidade no que tange a sua legalidade, podendo o mesmo ser levado ao plenário do Legislativo para apresentação, discussão e aprovação. Esse é o nosso entendimento e eu opino pela aprovação, senhor presidente, sem mais. Concluída a leitura do parecer, coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei 035/2023. Solicito ao excelentíssimo senhor Paulo Henrique Cabeção, relator, que registre seu voto, por favor. Solicito a vice-presidente Luísa do Hospital, que registre seu voto, por favor. Solicito ao presidente Gleison Johnny, eu que registre seu voto. Aprovado por essa comissão e finalizado com 3 votos favoráveis. Coloque em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta o parecer referente ao projeto de lei 035/2023. Solicito ao relator Gleison Johnny, eu que registre seu voto. Solicito ao vice-presidente Paulo Pretão que registre seu voto, por favor. Solicito ao presidente Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto, por favor, Paulo. Aprovada e finalizada por essa comissão com 3 votos favoráveis. Coloque em discussão e votação na Comissão de Desenvolvimento Econômico o parecer referente ao projeto de lei 035/2023. Solicito ao suplente de relator, Paulo Pretão, que registre seu voto. Por favor, Paulo. Solicito ao vice-presidente Gleison Johnny, eu que registre seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor Paulo Henrique Cabeção, suplente de presidente, que registre seu voto. Aprovado por essa comissão e finalizado com 3 votos favoráveis. Coloque em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei 035/2023.
Solicito ao excelentíssimo senhor relator Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto. Paulo, por favor. Solicito ao vice-presidente, excelentíssimo senhor Leleito Salão, que registre seu voto. Por favor, Leleito. Solicito ao presidente, Cristiano Matos, que registre seu voto. Por favor, excelentíssimo. Aprovado e finalizado por essa comissão, 3 votos favoráveis. Passando agora para proposições e apresentação. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor vereador Cristiano Matos, autor do projeto de lei 038/2023, que dispõe sobre a elaboração, produção e veiculação de material audiovisual para a população geral do município, de material informativo sobre educação primária de saúde, tendo os próprios profissionais da saúde como interlocutores e apresentadores do material. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cristiano Matos. Obrigado, senhor presidente, novamente. A justificativa é essa, senhor presidente. É fato que temos um aumento considerável em nosso país da quantidade de pessoas que sofrem com doenças crônicas, sendo uma das causas a falta de cobertura de saúde adequada na infância. A maioria dessas doenças são diretamente atendidas pela atenção primária de saúde. De maneira geral, é possível afirmar que o surgimento e o aumento de tais situações de saúde ocorre pela falta de conhecimento da população, não só sobre a doença, mas também sobre os tratamentos e possíveis formas de prevenção. A população em geral, além de não possuir as informações básicas necessárias, na maioria das vezes também não possui ciência de quais são os atendimentos realizados pelas UBS. Dessa forma, com a implementação deste projeto de lei intitulado, abre aspas, fala UBS, fecha aspas, acredita-se que serão repassadas informações e orientações necessárias ao público em geral, através de vídeos gravados pelos próprios servidores da Secretaria de Saúde, com o objetivo de diminuir o surgimento e o aumento de várias doenças, além de proporcionar o estreitamento do diálogo, a interação entre os munícipes e os profissionais da atenção primária de saúde no nosso município. Sem mais, senhor presidente. Parabéns pelo projeto e apresentação. Passa a palavra agora para o excelentíssimo senhor vereador, presidente da Casa Legislativa do exercício 2023, senhor Vaguinho, autor do projeto de lei 040/2023, que dá denominação à rua Vandir Maximiano, ou Maximiliano? Maximiliano. Pereira, a rua 11, no bairro Novo Centro, para uma breve explanação. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Vaguinho, presidente da Casa Legislativa do exercício 2023. Bom dia, senhor presidente, uma ótima semana para nós. Bom dia a todos os novos colegas vereadores, ao público que se faz presente, funcionários dessa casa, ao público que está nos assistindo. Todos tenham uma excelente semana. Senhor presidente, se eu pudesse explanar sobre o 41 também, Faça favor. O projeto 40 e 41, que são nomenclaturas de ruas de duas pessoas que prestaram um grande serviço aqui para nosso município, né? Então, eu entrei com esses 2 projetos, pedindo essa alteração no nome das ruas. Um é no Novo Centro e o outro no bairro Castanheira. Isso. Legal. Estamos chegando ao final. A alegria evita 1000 males e prolonga a vida. Pegue sua tristeza, rasgue em pedacinhos e joga para o alto. O vento se encarrega de levar tudo embora. Não fique esperando o futuro para ser feliz. Faça do presente a sua alegria. Gostaria de agradecer a todos e, como sempre, eu termino. Eu sinto a presença direta de Deus. Tomo rapidamente decisões curtas. Surpresas felizes me sucedem diariamente. Somos rápidos, fortes e corajosos. São por essas e muitas outras razões que todos nós, vereadores,
somos vencedores. Peço a todos que fiquem de pé, os que puderem, é claro, respeitando o direito do idoso e da pessoa com deficiência. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada essa sessão. Um abraço e fica com Deus. Tchau, obrigado!